Bem-vindos a mais um episódio do Invisível. Neste mês em que falamos da ligação entre a mente e o corpo, de que forma é que os teus pensamentos impactam as tuas emoções e, consequentemente, as tuas emoções refletem-se naquilo que é a tua performance, naquilo que são as tuas ações em campo. E eu terminei o último episódio com a frase: quem aprende a gerir a mente tem mais consciência, mais consistência, menos lesões e mais rendimento. E tal como prometido, hoje vamos aprofundar este tema com histórias reais e com a experiência de alguém que já viveu a emoção do futebol dentro de campo. Há atletas que terminam a carreira e viram as costas ao jogo, e há outros que continuam a viver o desporto de corpo inteiro, mas com um novo olhar. E o convidado de hoje é um desses. Viveu o futebol dentro de campo, jogou em clubes como o Torriense, Casa Pia e o Real Sport Clube, e hoje está do outro lado. É mestre em treino desportivo, especialista em futebol e trabalha todos os dias para ajudar atletas a melhorar o rendimento em jogo. O que é que me fez convidar o David Rosa? Eu acredito que, tal como eu, o David considera que o rendimento não começa no corpo, mas na cabeça. Nesta conversa vamos falar de performance, de lesões, de consistência e de como a mente pode acelerar ou travar tudo aquilo que o corpo quer alcançar. Bem-vindo, David. Obrigado, Filipe. Obrigado pelo convite. Obrigada por teres aceito e obrigada por estares aqui. É um gosto ter-te comigo, finalmente, em pessoa. Obrigado. Tenho acompanhado o teu trabalho ao longo dos últimos anos e, portanto, sou tua fã. É muito. Obrigada. Vou já aqui sugerir a quem nos ouve que sigam o David Rosa no Instagram e acompanhem o trabalho dele, porque é realmente muito interessante para aqueles que querem melhorar a sua performance física. David, fala-nos um bocadinho de ti. Quem é o David? Como é que surgiu esta paixão pelo futebol? Esta paixão pelo futebol não começou logo desde que eu comecei a praticar desporto. Eu comecei por praticar natação e pratiquei natação até por volta dos 7 anos. E nessa idade fui convidado a passar para a parte da competição, mas não era algo que eu gostava. Então pedi ao meu pai para sair da natação e que gostava de jogar futebol. Entrei numa escolinha de formação, até que a determinada altura eu estava na escola com um colega meu que jogava no Linda a Velha e ele disse-me: olha, porque é que não vens ao Linda a Velha fazer um treino? Pronto, e foi aí que começou. Eu pedi ao meu pai e o meu pai disse que não tinha problema nenhum. Fui ao Linda a Velha, eles gostaram de mim, portanto, e isto é também já uma primeira mensagem, que é: eu fui federado a primeira vez com 14 anos. Portanto, Boa. aquilo que se diz que é se começas muito tarde, depois não consegues chegar lá, acho que não tem a ver com isso, acho que não é por aí. E quando eu comecei era engraçado que o meu pai falava comigo, quer dizer, eu tinha 14 anos e o meu pai, eu jogava algumas vezes contra o Sporting, e o meu pai dizia: pá, já reparaste que aquele jogador já tem 7 anos de Sporting, já foi 7 vezes campeão. Pronto, e eu estava a começar e não é por isso que eu cheguei menos longe do que aquilo que alguns que lá estavam nessa altura chegaram. Defesa direito. Defesa de direito. E sempre jogaste nessa posição? Não, eu antes jogava a extremo direito, mas como os meus dotes não eram muito bons, eu só tinha uma finta, que era meter na frente e correr, e isso dava até determinada altura. Portanto, a partir de uma altura já não funciona. O treinador disse: olha, és rápido, anda cá para trás, ficas cá atrás, ficas sossegadinho, pronto. E foi assim que eu comecei a lateral direito. Boa, boa, boa. Ótimo, que bom. E diz-me uma coisa. Tu conciliavas bem o futebol, já que estamos aqui a falar também num bom exemplo nesta questão de só teres começado aos 14 anos, como é que tu conciliavas o futebol com a escola? Ok, isso, a escola sempre foi a prioridade. E eu procurava... Eras bom aluno? Não. Era um aluno, acho que sempre fui um aluno mediano até chegar à faculdade, que era uma coisa interessante. E que algumas pessoas não acreditavam que eu pudesse na faculdade ter melhores notas, mas quando nós começamos a estudar aquilo que realmente gostamos, faz toda a diferença, o jogo muda. E por isso a conciliação da escola com o futebol sempre foi a prioridade, ser a escola. Mesmo quando fui para a faculdade, depois tive alguma sorte, porque as aulas eram de manhã e à tarde e eu treinava num clube que treinava à noite, portanto, isso era a prioridade. Tanto que
eu tive algumas propostas para sair do país, mas a minha prioridade sempre foi terminar a faculdade, e porque eu sabia que havia um lado B da situação e que a probabilidade de eu chegar aos patamares mais altos não era grande, e não é grande. Não é que eu não acreditasse que pudesse chegar lá, e sempre trabalhei para isso, mas sabia que era uma probabilidade grande eu não chegar. Portanto, eu queria ter uma boa base para quando o futebol terminasse. Que bom exemplo, David. Obrigada. Obrigada. Olha, qual foi assim o momento que mais te marcou enquanto jogador? Olha, eu acho que na vida de um jogador existem vários momentos que te marcam, sejam eles um gol decisivo, que nunca foi o meu caso, porque eu não marcava golos, sejam, por exemplo, ganhar uma final ou a recuperação de uma lesão longa. Portanto, tens vários momentos que te marcam. O último que eu me lembro assim que me marcou mais foi o meu último jogo oficial enquanto jogador de futebol, que foi a final ganha no Jamor pelo Torriense, e que foi um momento que me marcou por várias razões. Fomos os primeiros campeões da Liga 3, da competição da Liga 3, portanto esse foi o primeiro ano da Liga 3 e nós fomos os campeões. Eu era o capitão de equipa, portanto o desafio de liderar uma equipa, e depois as várias fases pela qual uma equipa passa ao longo de uma época desportiva. Portanto, nem tudo é bom, nem sempre corre tudo bem, e eu aprender a gerir não só as minhas emoções, mas as emoções daqueles que me rodeavam. Portanto, que eu achava que era essa e que tem que ser essa a base de um líder. Portanto, foi desafiante, mas terminámos a final e ganhámos. E eu lembro-me, já que estamos a falar de emoções e de mentalidade, lembro-me, foi engraçado, a determinada altura dos festejos eu tenho uma descarga emocional gigante, que foi aquele peso que sai de cima de mim, em que eu digo assim, ok, já está feito, o meu dever está cumprido, fiz aquilo que me propus fazer e está feito. E é um peso que sai de cima de nós de... ok, desceu a adrenalina toda. Valeu a pena, está feito, muito obrigado, acabou para mim. Boa. Tocaste aí num ponto, David, que eu te vou perguntar. Enquanto líder, falaste que tinhas que gerir as tuas emoções e ajudar a gerir dos teus colegas. Como é que fazias isso? Como é que motivavas a malta? Olha, eu acredito muito no poder do exemplo. Portanto, eu acho que nós não podemos exigir dos outros se nós também não fazemos. Eu não posso exigir que os meus colegas cheguem a horas se eu não chego a horas. Eu não posso exigir que os meus colegas... vão para o ginásio antes do treino fazer trabalho de prevenção se eu não faço esse trabalho. Portanto, eu não posso exigir que eles tenham uma postura correta dentro de campo se eu não tenho uma postura correta dentro de campo. Portanto, eu liderava muito pelo exemplo, e acho que essa era uma das grandes ferramentas que eu tinha. Mesmo a nível de gestão, muitas vezes ter que meter de lado algumas situações em prol de outras, em prol do coletivo, e isso às vezes é complicado, nós tomarmos decisões, às vezes estar do lado da direção e mostrar aos jogadores que aquele é o caminho que eu acho correto, às vezes estar do lado dos jogadores, mostrar à direção, não, que vocês precisam de nós é que trabalhamos, nós é que motivamos, portanto vocês precisam de nós, deem-nos as condições para isso. Portanto, acho que é um bocadinho de gestão. E depois, eu acredito que muitas das coisas também não vêm nos livros, sabes? É um bocadinho a nossa intuição, aquilo que nós achamos que é correto ou que não é correto, porque não há correto ou incorreto. Há coisas que nós fazemos e que depois dizemos, ok, podia ter feito isto melhor, mas na altura foi aquilo que me pareceu bem. Fazemos sempre o melhor que conseguimos, no momento. Verdade. Eu acredito muito nisso. Que bom exemplo. Já valeu a pena convidar o David. Olha, e agora sim uma pergunta. Houve algum momento da vida em que tu sentiste que a tua mente te pode ter travado ao longo do teu percurso? Eu acho que existe sempre momentos em que nós deixamos de acreditar em nós próprios e em que nós pensamos em desistir. Ou pelo menos pensamos, será que vale a pena continuar? Será que vale a pena o esforço? Principalmente quando não és titular. Principalmente quando és suplente ou quando não és convocado. Será que vale a pena? Será que eu estou disposto a aceitar isto que me está a acontecer em prol de algo que pode vir ou que pode não vir? Portanto... Mas eu acredito que sempre tive uma mentalidade correta. Eu sempre gostei muito de treinar.
E eu acho que essa pode ser um bloqueio que os jogadores podem ter. Se o jogador não gostar de treinar, eu acho que ele pode estar mais facilmente passível desse tipo de pensamentos. Se ele gostar de treinar e se ele acreditar que está a treinar para si próprio e para melhorar, acredito que esses pensamentos desvaneçam mais do que nos causem algum transtorno. Falaste aí da dificuldade de gerir os pensamentos, sobretudo quando ficamos no banco. Se tivesses que dar assim já um conselho àqueles jogadores que não são sempre titulares, o que é que dizias? Olha, eu tenho alguns jogadores que acompanho que são titulares, outros que são suplentes utilizados, outros que são suplentes não utilizados e outros que são não convocados. E isso são fases ou situações em que tu podes estar durante uma época desportiva. Portanto, durante uma época desportiva tu podes passar por qualquer uma dessas situações. Agora, aquilo que eu pergunto sempre aos jogadores é: vocês têm que se colocar em causa. E o que é colocar em causa? É: eu estou a fazer tudo aquilo que posso para ser titular? Ok, estou. E depois eu foco muito, ou procuro focar muito a atenção do jogador para ele próprio. Que é: tu não te esqueças de uma coisa, tu estás a trabalhar para ti. Tu não estás a trabalhar para os outros. Tu estás a trabalhar para tu melhorares. Portanto, tu tens que aproveitar cada treino. Não te estão a dar a oportunidade de jogar, não tem problema. Mas estão-te a dar a oportunidade de treinar, não estão? Estás a treinar todos os dias. Estás a treinar 5 vezes por semana. Então não te boicotes. Trabalha, treina, porque estás a treinar para ti. É para tu melhorares. É para tu, quando for chamado... Imagina o quê? Tu és chamado, chegas lá dentro e em 10 minutos ou 15 minutos, o que quer que seja, não consegues corresponder às expectativas porque aquilo pelo qual tu trabalhaste mal. Não, tu tens de estar bem fisicamente para quando chegares lá dentro, tu conseguires corresponder às expectativas. Senão o treinador vai dizer assim: estás a ver porque é que não te meto? Oh David, eu estou a sorrir. Eu estou a sorrir porque as pessoas mais uma vez vão dizer assim: ela manipula o discurso dos convidados, só pode. É exatamente isso que eu digo constantemente aos atletas, sabes? Treina por ti, trabalha, continua a trabalhar, porque a oportunidade, no momento em que chega, tens que estar preparado. Sim, olha. É verdade. E depois há coisas que não são faladas e que eu acho que são muito interessantes. E que também já me aconteceu e que eu tenho jogadores que me dizem: David, mas eu trabalho no limite, eu tenho a certeza que estou a trabalhar bem e mesmo assim eu não estou a jogar. E eu dou-lhes um exemplo. E eu costumo dizer: olha, no futebol existem muitas frases utópicas, que são aquelas do acredita em ti que tu vais chegar lá, se tu acreditares e se tu fizeres, tu consegues. E eu costumo dizer: é mentira. No futebol, tu alcançares o topo não vai depender só de ti. Há muitos fatores externos a ti que vão influenciar o teu sucesso. Agora, aquilo que eu digo é: aquilo que depender de ti, tu tens que fazer. Tu tens que te deitar, eu costumo dizer aos meus jogadores, tu tens que deitar na cama todos os dias com a consciência tranquila. E se não te deitares, então no dia a seguir, tu tens que melhorar isso. Porque há coisas que não dependem de nós, há coisas que não dependem dos jogadores. E eu costumo dizer, eu sempre trabalhei no limite e houve vezes em que não fui convocado. Houve vezes em que não fui titular. E eu sabia que aquilo era por fatores que me eram externos. Ok, não tem problema nenhum. Agora, aquilo que eu controlo, eu tenho que fazer. Eu não posso, e eu enquanto jogador, jamais admitiria que um treinador me dissesse: David, hoje não treinaste bem. Ele pode dizer que eu não sei fazer isto, que eu não sei fazer aquilo, não tem problema nenhum, é normal. Se soubesse fazer, não estava onde estava. Pronto. Agora, empenho, dedicação, isso tem que estar lá sempre. Isso tem que ser uma coisa que faz parte de nós. E eu digo, por exemplo, aos jogadores que são suplentes, que é: ok, e quando tu jogas, naqueles 10 minutos que jogaste, como é que classificas o teu jogo de 1 a 10? Foi um 9 ou um 10, ok, então perfeito. Se foi um 5 ou 6, então mas estás à espera do quê? O que é que andas aqui a fazer? Jogadores não convocados, por exemplo, jogadores não convocados, eu digo assim: ok, então olha, tu foste ver o jogo? Não. Mas fazes parte da equipa ou não fazes parte da equipa? Estás na equipa ou não estás na equipa? Eu não me recordo de um jogo em que eu não tenha sido convocado, em que não tenha ido ver o jogo, em que eu não tenha estado no balneário antes da equipa entrar em campo. A equipa entra em campo e eu subo para a bancada, assisto ao jogo. Ao intervalo, se o treinador permitir, eu deixo para o balneário e assisto à palestra.
Olha, isto é muito curioso porque tenho estado aqui a insistir ao longo do mês, nestes últimos episódios, precisamente sobre como é que anda o teu discurso interno. Como é que anda o discurso interno de um jogador que não vai assistir a um jogo da equipa dele, não é? Sim. Quer dizer, faz parte ou não faz parte? E eu já tive treinadores que não eram apologistas de ter os jogadores não convocados no balneário antes do jogo, porque gostavam de focar a equipa e apenas os jogadores. Apesar de eu poder estar ou não de acordo com isso, está tudo bem. Agora, ir assistir ao jogo... Mas na bancada tens que estar. Tem que estar. Eu também concordo Sempre. contigo. Sempre. Concordo contigo. Sempre. Se não chegou a acontecer o jogo ser longe, okay? E eu perguntar, Mister, importa-se que eu vá na caminhonete com a equipa? Pá, David, não, desculpa, não, acho que não faz muito sentido. Eu vou lá ter. Claro. 200 km, 300 km, os quilómetros que fosse, eu vou lá ter. Eu faço parte da equipa. E eu acho que isso faz diferença. Faz, com toda a certeza. Olha, quando tu entraste para a faculdade, tu já tinhas decidido que quando deixasses de jogar querias ajudar jogadores? Olha, eu entrei para a faculdade, foi uma situação curiosa. Na primeira aula que nós tivemos na faculdade, eu entrei na Faculdade de Nutricidade Humana, a primeira aula de todas, a professora, aluno pergunta como é que te chamas, qual é a tua idade e porque é que escolheste vir para a Faculdade de Nutricidade Humana. E foi engraçado porque quando chegou a mim eu disse o meu nome, disse a minha idade e eu disse, olha, professora, sinceramente eu estou aqui porque eu acho que não sei fazer mais nada. Já assim, não sabes fazer mais nada? Sim, não, olha, eu vejo-me ligado ao desporto, não me vejo sentado atrás de uma secretária a fazer qualquer tipo de trabalho. Portanto, é assim, eu vou fazer algo relacionado com o desporto, em princípio algo relacionado com o futebol. O que é ao certo? Não sei. Em que área do desporto? Não sei. Mas eu sei que tenho que estar ligado a isto. Boa. Pronto, e depois acho que é um bocadinho as vivências que nós vamos fazendo, aquilo. E depois eu estava na faculdade e jogava, portanto aprendia e depois tentava colocar em prática, e acho que foi isso que foi crescendo em mim, esse tipo de conhecimento, que me fez também depois gostar da parte do treino desportivo, digamos assim. E começaste com o treino desportivo já depois de teres terminado a tua carreira? Ou já fazias as duas coisas? Eu já fazia as duas. Portanto, eu jogava, portanto eu tinha os treinos de manhã e depois à tarde já dava treinos a jogadores de futebol. Ótimo. E de que forma é que tu consideras, David, que a parte mental influencia na performance em campo? Eu acho que isto está tudo ligado, no fundo, porque se tu pensares, um jogador que está bem mentalmente consegue colocar em prática aquilo que treina. E se tu não estás bem mentalmente, até a tua própria expressão corporal vai transmitir isso. E o problema é que transmite isso não só aos teus colegas, mas também aos teus adversários. Portanto, eu tive muitas vezes em jogo em que eu olhava para os meus adversários e eles notava que eles não estavam motivados, não estavam focados, e eu dizia logo ao meu colega do lado, ao meu colega da frente, olha, é por ali, tipo, ele não está cá hoje, esquece, vamos por ali. E eu acho que isso tem muita influência, sabes? Portanto, a parte mental e a tua expressão corporal tem uma grande influência, ou tu estares... Eu acho que muitas vezes nós não estamos sempre motivados, nós não estamos sempre concentrados e nem sempre é fácil. Ok? Até porque depois podemos falar um bocadinho da facilidade ou não de reagir ao erro. Mas eu acho que, por exemplo, eu costumo, no outro dia fui ver um jogador que acompanho jogar, e ele a determinada altura eu vi claramente que ele estava cansado. Porquê? Porque ele teve aquela postura de meter as mãos nos joelhos e baixar a cabeça. E eu no fim do jogo eu disse, não faças isso. Primeiro, estás a dar indicadores a toda a gente e são indicadores negativos. Estás a dar indicadores ao teu treinador que, ele está cansado, é para sair. Estás a dar indicadores aos teus colegas de equipa de, olha, ele está morto, é melhor nem lhe passar a bola e não contar com ele. E estás a dar indicadores aos teus adversários de, é por aqui. E pior é que está a dar indicadores à mente dele. Não, acabou. Aí acabou. Claro que sim. É que eu digo isto muitas vezes e estou sempre a repetir isto aos meus atletas. Da mesma forma que a tua mente influencia o teu corpo influencia a tua mente e, portanto, a tua postura, a tua atitude em campo vai ser diferenciadora. Claro que sim, que bom exemplo. E quando eles vêm para treinos, eu acredito que quando um jogador te procura é porque efetivamente quer melhorar as suas competências físicas. O que é que tu mais notas neles? E estamos aqui a falar no que respeita à influência mente-corpo. Quando eles vêm para treino mais desmotivados, o que é que acontece? Olha, aquilo que eu noto primeiro é
qualquer atleta que venha ter comigo para começar a treinar, eu primeiro dou-lhe os parabéns. Porque ele já deu um passo. E eu acho que isso é muito importante. Acho que ainda há muito a melhorar, porque a maior parte, se calhar, dos jogadores que me procuram são os jogadores que estão naquelas situações que nós falámos do suplentes, não convocados, e eu acho que isso é uma mentalidade dos jogadores titulares que nós ainda temos que mudar, que é, muitas vezes nós estamos a titulares, ou somos titulares e achamos que está tudo bem, que já não há nada a melhorar e que já não precisamos de melhorar nada. E aí é quando eu os coloco em causa e que digo assim, ok, mas tu para onde queres continuar nesta equipa? Mas tu para o ano queres continuar com o contrato que tens? Não, então tens que melhorar e há sempre coisas a melhorar. Portanto, normalmente a maior parte dos jogadores que vêm ter comigo são jogadores que não estão com minutos ou jogadores que querem mais minutos. Portanto, vêm com uma mentalidade, eu noto que eles estão desmotivados, ok? Porque não estão felizes, digamos assim, mas eles querem trabalhar. Ou seja, é essa a mentalidade que eu procuro nos jogadores. É o jogador que quer melhorar e que acredita. E depois também é curioso que é quando ele começa a jogar, se ele deixa de trabalhar comigo ou não. E eu por um lado penso, ok, fica ali num pensamento um bocado ambíguo, digamos assim. Percebes o que eu estou a dizer? Que é, por um lado, fico naquele pensamento de perfeito, eu fiz o meu trabalho e ele conseguiu os objetivos que queria, que era começar a titular, mas depois vem outra parte do, mas será que ele já está contente só por estar a titular? Sabes, uma coisa que eu também repito muitas vezes, que é, ok, nós chegamos lá, não é? Chegar aqui até conseguimos e depois manter. E isso é que vai fazer a diferença. E mesmo em relação ao treino mental, quando tu estás mais em baixo, quando estás desmotivado, quando de alguma forma não estás a conseguir gerir as emoções e de repente dás um salto em relação à tua gestão emocional, à tua mentalidade, estás mais confiante, estás seguro, estás determinado e as coisas começam a correr bem. E o que é que fazes? Deixas de trabalhar a tua mente, porque já estás lá. E a seguir vais cair outra vez e andas aqui nos altos e baixos. E eu digo muitas vezes, se resulta, se funciona, mantém, não pares. Já estás aqui, já chegaste a este patamar, então faz o que estás a fazer até agora. Seja a nível físico, seja a nível mental. Porque efetivamente se paramos, vamos regredir. Se paramos, vamos regredir. Isto tem que ficar aqui mesmo salientado, porque faz todo o sentido aquilo que tu estás a dizer. Na maior parte das vezes, eles deixam de treinar contigo ou eles mantêm porque já estão onde querem estar. Eu acho que agora estou com maior percentagem de jogadores que me mantêm e que percebem a importância desse tipo de trabalho. Mas é um bocadinho aquilo que tu dizes, que é o difícil não é chegar ao topo, o difícil é manter-nos no topo. E para manter no topo há hábitos que nós tínhamos enraizados que temos que os deixar de ter e temos que enraizar outros hábitos mais saudáveis. Sim, completamente. Olha, aconteceu-me, eu vou contar isto, não vou revelar o nome da pessoa, mas aconteceu-me agora esta semana estar com um atleta que ele joga na equipa principal e como não tinha jogo foi chamado à equipa B. O que é que acontece? Por diferentes motivos, não foi só, não considero que tenha sido desleixo porque este atleta é tudo menos desleixado, mas por diversos fatores, ele não fez a preparação mental para jogo que costuma fazer sempre. E apesar de ter estado a jogar na equipa B, o jogo não lhe correu como ele desejaria. E depois estávamos a partilhar, ele partilhou comigo e estávamos aqui a trocar algumas ideias. E ele disse, realmente, o que resulta, eu tenho que manter, independentemente de onde estiver a jogar, independentemente do dia, é para manter e vou levar isto como aprendizagem que não posso deixar de fora, nem que seja uma afirmação, nem que seja, olha, um alongamento que faça ao corpo antes de ir jogar. É importante manter aquilo que está a resultar. Sim, é verdade, e mesmo a nível de rotinas, eu costumo dizer, trabalha como se fosses jogador dos mais altos clubes de nível mundial. Se não, estás a boicotar aquilo que é o teu trabalho. Eu ainda agora estou a preparar uma palestra para treinadores, e é verdade, por exemplo, eu fui treinado pelo Ruben Amorim, e a postura do Ruben Amorim no Casa Pia, nesse ano, eu depois tive a oportunidade de ir ver um treino dele no Sporting e a postura dele é exatamente a mesma. Portanto, nós não nos podemos, simplesmente porque eu estou num clube, como por exemplo o Torriense, não quer dizer que eu não trabalhe como se estivesse num clube maior. Portanto, não tem nada a ver. Eu tenho que trabalhar sempre no limite e sempre achar que eu sou o melhor profissional do mundo. Senão eu nunca vou chegar lá, de certeza.
E falando para, por exemplo, para profissionais ou para outros treinadores, não é por eu ganhar 100 euros ou 200 euros por mês que eu vou deixar de fazer aquilo que eu acho que é o melhor. Mas se eu ganhar... Pois, mas eu só faço isso porque... Pois, eu só recebo 100 euros. E então? Porque se recebesses 1000 euros fazias melhor? Sim, claro. Não, então não é essa a mentalidade. Porque quando chegares a ganhar 1000 euros, vais desligar porque é assim, eu recebo 1000, se eu recebesse 3000, já fazia diferente. Estás-te constantemente a boicotar. O ser humano está constantemente Cria programas mentais, e temos vindo a falar aqui muito no podcast sobre os programas mentais. Se eu crio um programa mental de que só estou a receber isto, então não faço, isto vai se tornar a minha realidade. David, não ia pegar já nesta pergunta, mas já falaste no Ruben e eu trazia isto aqui planeado, porque vi que no ano passado, em 2024 também, gravaste num outro podcast e falaste no Ruben Amorim. O que é que faz a diferença de um treinador que motiva, um treinador que orienta, um treinador que incentiva, para um treinador que muitas das vezes pode aqui, de alguma forma, tocar a parte emocional do atleta e até desmotivar o atleta? Olha, eu acho que aquilo que muda principalmente, e uma das coisas que eu notei foi, ele tem uma capacidade incrível para mostrar aos jogadores, ou para fazer com que os jogadores acreditem no processo. E eu acho que esse é um grande desafio dos treinadores. Sabes? O tu mostrares, não, acreditem em mim, este é o caminho, vamos por aqui, vamos acreditar. E a verdade é que ele é exímio nesse tipo de situações, é exímio na comunicação. Acho que lhe deu uma bagagem muito grande o facto de ter sido jogador. Acho que o ajudou. Em que sentido? Não quer dizer que se treinadores que nunca fossem jogadores que não consigam chegar lá, mas eu acho que a nível de comunicação, a nível de percepção, ele sente e já sentiu, ele sabe o que é ser titular, ele sabe o que é ser suplente, ele sabe o que é não ser convocado, e ele sabe como lidar com esse tipo de situações. Portanto, eu acho que é muito mais fácil para ele motivar um jogador e fazer com que o jogador acredite no processo do que outro tipo de treinador. Por exemplo, eu tenho uma história muito engraçada. No dia em que o Ruben Amorim entra dentro do balneário a dizer: meus amigos, eu vou-me embora, portanto eu não vou continuar com vocês este ano, porque ele saiu a meio da época. Eu começo a olhar para os meus colegas e os 2 primeiros colegas que eu vejo a chorarem são jogadores que nunca jogaram. Como é que tu explicas isso? Como é que tu explicas que os primeiros jogadores que choram por aquela situação são jogadores que nunca tiveram uma oportunidade? Porque o Ruben provavelmente sabia lidar com eles da melhor forma, não é? Vai arrepiada. Foi bom. Que bom exemplo, que bom exemplo. E tu já viste, tanto enquanto jogador como agora enquanto preparador, já viste atletas com uma excelente capacidade física que chegam a campo e bloqueiam? Olha, nós jogadores temos um nome engraçado para esse tipo de jogadores. Porque é que eu não sei isso? Não sabias? É o chamado jogador de treino. Ok? E o que é o jogador de treino? O jogador de treino é exatamente isso que tu dizes. É um jogador que em treino, a nível, muitas vezes não só a nível técnico, mas a nível físico, tem uma enorme capacidade física, não perde um duelo individual. A nível técnico, mete a bola onde quer, faz o que quer, um central possante, ganha todos os duelos individuais, no ar, no chão, um ponta de lança, segura a bola, faz tudo, e de repente chegam a jogo e perdem todos os duelos individuais e não conseguem colocar a bola onde querem. Portanto, e nós dizemos, olha, que ele é jogador de treino. Porquê? Porque não tem a capacidade de meter em prática, em jogo, aquilo que faz em treino. Por causa da pressão. Há um bloqueio mental, não há? Sim. O que é que dirias a um atleta desses? Vão ter que pôr flipa. Obrigada. Mas imagina, eu não sou especialista nesta área e é complicado, mas eu acho que muitas vezes uma das grandes situações que eu noto e que acontecia comigo é a reação ao erro. É aquilo que estávamos a falar, sabes? Eu acho que tem a ver com a capacidade do atleta superar o erro, e eles têm medo de errar. No treino eles não têm medo de errar, porque se errarem está tudo bem. No jogo, a pressão dos adeptos, da equipa adversária, não sei, existe um bloqueio onde eles têm medo de errar. E onde eles, quando erram, ficam colados no erro. Falei disto no episódio passado. Precisamente, errar é normal,
faz parte. Nós só podemos evoluir se nos permitirmos errar, e ainda bem que erramos, senão ficávamos sempre estagnados, não é? Agora, a reação ao erro é que vai fazer toda a diferença. Eu vou ficar a olhar no erro para o erro que eu fiz, que eu cometi no jogo, ou vou-me focar na próxima jogada e vou fazer ainda melhor na próxima jogada, não é? E muitas das vezes isto é que faz a diferença. Sim, eu costumo falar com alguns atletas que eu acompanho, e eu próprio colocava isso em prática muitas vezes quando jogava, que é, nós estamos num jogo e um jogador faz um passe e falha um passe, ok? Uma coisa que o meu pai sempre me ensinou, que é, David, não te escondas, mostra-te e tenta as próximas 3 ou 4 bolas, tenta fazer de uma forma mais simples, acerta essas bolas, joga na segurança, ganha confiança para a seguir poderes voltar a arriscar, e a seguir arriscas e falhas e voltas outra vez a ganhar confiança. Aquilo que eu noto em alguns jogadores é, eles falham um passe e a seguir escondem-se do jogo. Não, a seguir tens que pedir a bola para jogar e joga simples, volta a ganhar confiança, mais uma bola, 2 bolas, 3 bolas, e a seguir arrisca outra vez, e a seguir voltas a ganhar confiança, e a seguir já podes arriscar 2 bolas seguidas, e a seguir já tens que ganhar confiança outra vez. Ou seja, eu acho que o jogo é isto que acontece. Agora, o problema é quando eles erram e eles escondem-se do jogo e não têm a oportunidade de acertar. Eu costumo dizer aos jogadores, o que é pior do que tu falhares um passe? Assim, é falhares 2. E pior do que falhares 2 é falhares 3. E pior do que falhares 3. Portanto, há de haver sempre pior do que aquilo que te aconteceu. Não te preocupes, vai lá outra vez. Eu assim, tu costumas ver jogos da Liga dos Campeões? Costumo. E eles não falham passes? E eles não falham golos de baliza aberta? Falham. Se eles erram, tu estavas à espera de não errar e estás onde estás, eles estão ali e erram. Olha, isto é muito engraçado, porque é uma das coisas que eu pergunto quando um atleta me procura e me diz que tem muita dificuldade de lidar com o erro. Em primeiro lugar é perceber o que é que o erro significa para ti, não é? E de que forma é que tu olhas para o erro, seja a nível desportivo, seja mesmo na tua vida pessoal. E uma pergunta que eu faço sempre: conheces alguém que nunca errou? Não. Ok. Que bom que não conheces ninguém que nunca tenha errado, não é? Certo. E isso é meio caminho andado para começarmos a olhar para estas falhas. E depois, novamente, eu vou repetir, e disse isto no episódio passado, os erros são oportunidades de melhoria. Se nós olharmos para eles como tal, não é? O que é que eu vou aprender? Da próxima vez vou fazer diferente. Já sei que não é por aqui, então vou fazer de outra forma. Certo. Não é? E voltando aqui à parte da forma como a mente influencia o corpo, nos treinos, David, se um jogador estiver mais estressado, estiver mais tenso, estiver desmotivado, de que forma é que isso impacta mesmo a reação muscular em treino? Olha, uma das coisas que eu mais noto, apesar dos meus treinos serem um bocadinho diferentes dos treinos de equipa, porque são treinos individuais, mas uma das coisas que eu noto é a descoordenação motora. E depois funciona como bola de neves, sabes? A descoordenação motora vai-te levar a errar mais vezes, vai-te levar a ficar desmotivado, não lidas bem com o erro e às tantas tens ali um emaranhado de coisas em que eu olho e sinto que o atleta já não está lá. Agora, sinto muito, sentes a respiração do atleta, sentes que ele está muito tenso, às vezes, por exemplo, a treinar livres ou uma coisa, ou o que quer que seja. Eu ainda no outro dia fiz um post sobre isso, que é as fases que eu acho que um jogador tem que ter antes de bater qualquer bola parada. Portanto, há rituais que eu acredito que um jogador, se tiver, a probabilidade de ter sucesso é maior. E tu começas a ver que esses rituais, à medida que eles vão errando, esses rituais se vão perdendo e obviamente vão falhando, vão acertando algumas vezes, mas a probabilidade de acertarem é menor. Portanto, descoordenação motora, a bola começa a atrapalhar e a partir daí... Tem picos. Nossa senhora, é uma complicação. Perda de precisão? Muita. Sim, a partir daí é difícil tu voltares a pegar no jogador. Queres nos falar desses rituais? Antes de uma bola parada. Ok. Olha, primeiro, acho que a colocação da bola é extremamente importante. A colocação da bola, seres tu a colocar a bola. Ok? Eu tive jogadores a jogarem comigo que é interessante. Eles colocavam a bola de forma a que o pé, quando batesse na bola, o pé batesse no pipo da bola, onde nós enchemos a bola. Porquê? Porque eles diziam, não sei se é verdade, nunca pensei nisso, que essa é a zona mais rija da bola.
ok? E logo isso criava uma imagem visual neles, ou seja, eles colocavam a bola e quando se afastavam, eles olhavam para o pipo. Ou seja, eles estavam a ver exatamente onde é que tinham que bater na bola. Isso é muito interessante. Pronto. Depois, número de passos que um jogador dá atrás. Para mim é fundamental. Se tu não controlas a distância que tens à bola, essa é logo uma variável que te vai desconcertar, e tu começas a perceber, se tu começas a ter 4 ou 5 passes não, eu dou sempre 5 passes, se tu deres 6, vais perceber que logo aquilo é uma complicação a nível de coordenação motora. Portanto, tudo aquilo que tu controlas, tu tens de controlar. E se consegues controlar a distância à bola, então isso deves controlar. O número de passes e a colocação do pé de apoio. Depois é respiração. Tens que respirar. Estou-me a rir porque estamos tão alinhados, David. Pronto, depois é a parte da respiração. E é giro porque nesse post que eu coloquei dá para ver o jogador a fazer todas essas fases. Respiração. E depois há uma que eu considero muito importante e que eu fazia muito, mesmo enquanto jogador, que é a visualização. Ou seja, eu visualizar tudo, desde a corrida para a bola, até eu bater na bola, até a bola a sair-me do pé, onde é que eu quero colocar a bola. Visualizar exatamente para onde é que vais pôr a bola. Onde é que eu quero colocar a bola e visualizar a bola a bater na rede. Logo. Portanto, eu tenho que visualizar todas essas fases. E depois já te conto uma história interessante de histórias que eu tenho nos penaltis. Portanto, porque isto são um parênteses, eu subi à segunda liga pelo Casa Pia e pelo Torriense, e em ambas as finais fomos a penaltis. E eu apelei à visualização de todos os colegas que estavam comigo em campo. Foi engraçado, eu já conto. Mas é a parte da visualização e depois a parte da ação. Mas se todas estas fases anteriores estiverem alinhadas, a parte da ação é um desbloquear, é um destravar códigos. Imagina cadeados, o espaço está feito, a colocação do pé de apoio está feita, a batida na bola está feita e depois é esperar que o resultado apareça. E vou voltar a dizer isto que já disse aqui hoje. Se resulta, mantém. Se resulta 5 passos, porque é que vais dar 6? Sim, é verdade. Não é? Agora quero ouvir a história dos penaltis. Não, a história dos penaltis é interessante porque portanto, os jogadores estão em linha, não é? Portanto, e sempre que, é uma curiosidade, mas sempre que o nosso guarda-redes ia defender, eu estava agarrado aos meus colegas e eu dizia sempre a mesma coisa, assim: visualizem que ele vai defender, imaginem-o a defender a bola, imaginem para a ideia que o jogador vai bater o penalti e o nosso guarda-redes vai defender, imaginem que ele defende. Às vezes acontecia, no do Casa Pia ele defendeu 3 vezes, no do Torriense ele defendeu uma vez e chegou. Portanto, eu acredito muito nisso, acredito na transmissão de energia nesse sentido, que é, visualizem que vai acontecer, e vai acontecer. Depois também há o outro lado engraçado, que é, os da outra equipa estavam a dizer, visualizem que ele vai marcar, visualizem. É uma questão de acreditar. Quem é que tem mais força energética? É uma questão de acreditar e há de ir para algum lado. David, tu nunca tiveste acompanhamento psicológico ou mental coach? Não, e tenho muita pena disso. Tenho muita pena. Não sei em que livros leste, mas tu leste nem livros muito bons. Não sei, eu sempre fui um jogador muito consciente. Eu acho que não tinha capacidade técnica para chegar, por exemplo, a uma equipa da Primeira Liga, mas se calhar estava-me a boicotar nesse sentido. Percebes até que ponto é que se calhar com um acompanhamento psicológico eu não mudava o meu mindset e eu não pensava, não, eu consigo, eu sou capaz, se eu trabalhar, se calhar sim. Também agora nunca vais saber, não é? Não, agora já não. Mas neste momento há uma coisa muito interessante que é, eu posso ajudar outros. Podes ajudar e é maravilhoso, não é? É fantástico, é muito bom. Qual é o sentimento quando os vês em campo a explodir? Não sei, às vezes acho que é uma realização, parece que me aconteceu a mim, sabes? Parece que somos nós que estamos lá, não é? Apesar de nós sabermos, e eu defendo muito isto, apesar de nós sabermos que, por exemplo, eu na parte do treino físico sou uma peça de um puzzle que é um jogador, tu na parte mental és outra parte, a equipa é outra parte, porque, por exemplo, eu costumo dizer e digo aos atletas que é, se tu treinares 1 hora por dia, tu treinaste 4% do teu dia. O que é que tu fazes nos outros 96%? E muitas vezes é aquilo que tu fazes nos outros 96% que vão influenciar aqueles 4%. Ou seja, isto para mostrar, voltando aqui um bocadinho atrás, que nós somos apenas uma peça num puzzle de um jogador. Portanto,
mas eu fico tão feliz. Eu sei que quando ele marca um golo, não é, ei, olha, ele marcou o golo porque eu fiz aquele exercício assim ao assado. Não, mas eu sei que fiz parte daquilo. Eu sinto-me como parte daquilo e eu acredito nisso. E por isso é que eu acho que acredito e acho que tenho sucesso no meu trabalho, porque eu sinto que os ajudo mesmo de verdade. Sim, sabes, agora é curioso, porque às vezes eles dizem-me assim, quando eu os felicito porque aconteceu alguma coisa, eles dizem, isto também é trabalho teu. E eu digo, não, eu só dou o empurrão, eu ponho lá os pozinhos, porque se depois eles não trabalharem e não tiverem estes tais 96% que tu falas, não é? Eles não vão chegar lá, mas a diferença está na tua atitude, está no teu compromisso, está na tua dedicação, está no teu empenho e isso sim faz a diferença. Verdade. Mas imagino que seja gratificante para ti como é para mim. É muito. Olha, voltando aqui à parte dos teus treinos, certamente também tens alguns atletas que passaram por processos de lesão. O que é impactante nesta fase, quando o atleta está lesionado, sobretudo? Quando eu digo o que é impactante, refiro-me a toda a parte mental, a toda a gestão emocional. O que é que tu consideras ser importante? Olha, eu próprio tive lesões, portanto eu próprio passei por algumas fases e como trabalhei numa clínica de performance esportiva, eu vivi de perto e via todos os dias recuperações de lesões, umas mais curtas, outras mais longas, mas eu trabalhava depois também com os jogadores, porque é uma coisa que eu digo que é: a tua lesão não pode ser impeditiva de tu trabalhares outras coisas e dá sempre a fazer alguma coisa. Se tu estás lesionado num pulso, tu podes trabalhar tudo o resto. Se tu estás lesionado num tornozelo, tu podes trabalhar tudo o resto. Ou seja, não deixes de treinar. E eu acompanhava alguns desses jogadores. E há uma situação interessante, e pronto, se calhar eu gosto de ler aquilo que tu dizes. Há uma psiquiatra suíça, que é a Elizabeth, que definiu um modelo das 5 fases do luto. E acho que é muito interessante porque eu vejo os jogadores e os jogadores que eu acompanho em fase de return to play a passar por essas 5 fases ao longo da lesão, e depois quando eu li e estudei percebi que eu próprio também senti isso. Sim, que são, portanto ela fala das 5 fases, que é a fase da negação. Da negação, começas pela fase da negação. Começas pela fase da negação, que é a fase em que é engraçado que se fala, fazendo aqui analogia para a parte do treino. Tens a fase da negação, a fase da raiva, depois tens a fase da negociação, a fase da depressão, que pode existir ou não, e eu já falo de alguns casos onde isso aconteceu, e depois a fase da aceitação. A fase da negação é aquela fase do, não, eu não estou lesionado. Não, isto se calhar é só aqui uma coisinha. Ou seja, desvalorizar, não, isto não pode acontecer a mim, não. A mim porquê? Pronto. Depois tens a fase da raiva, que é isto aconteceu e agora é a mim, e cai que ser eu, estava na melhor fase e a culpa é minha e entrando um bocadinho nessa da melhor fase, há uma coisa engraçada quando eles começam, aí David, fogo, tipo logo agora, e eu digo assim, olha, qual é a melhor altura para te lesionares durante a época? Eles ficam, melhor altura? Não há. Não há melhor altura. Pronto, se te lesionas no início da época é porque perdes o comboio, se te lesionas a meio da época é porque vais perder o comboio e depois já vais querer agarrar, já vai ser fase final da época, se é fase final da época é porque crias um contrato melhor e não sabes, se é pré-época é porque não vais conseguir. Às vezes faço aquela analogia que é, qual é a melhor altura para teres um furo no pneu? Não há, ninguém sai de carro simplesmente para andar para lhe apetecer ter hoje é o dia. Tu vais sempre para algum sítio e nunca dá jeito de lesionar-te. Agora é assim, aconteceu, vamos. Sim. Pronto, essa é a fase da raiva. Depois tens a fase da... como é que eu estava a falar? A depressão, é a raiva. Negociação era essa. A negociação é muito engraçada. Que a negociação é, tu veres o fisioterapeuta a dizer assim, olha, o tempo estimado de recuperação de lesão são 8 semanas. Pode ser 6. Mas eu em 4, é que eu daqui a um mesinho eu tenho um jogo. Tenho seleção. Sabe? É que eu... Ok, vamos trabalhar para isso, tu também tens de trabalhar para isso, mas vamos ver. Vamos ser conscientes, não é? Essa fase é muito engraçada. Depois tens a fase da depressão, que é uma fase que é o jogador já está a treinar e ele entra naquela fase do mas será que vale a pena? E há uma pergunta muito comum a todos os jogadores que é, será que eu vou voltar aos índices físicos que eu tinha antes da lesão? Portanto, gerir muito bem essa fase. E depois a fase da aceitação, que é a fase em que o jogador aceita aquilo que aconteceu, sabe o que é que tem que fazer e percorre esse caminho com a máxima vontade possível. Sim, muito interessante que fales nessas fases e obrigada por teres trazido aqui o tema.
Pá, eu estou aqui com uma série de atletas lesionados, eu não sei, olha, houve 2 que foi no mesmo dia e tem sido assim um mês, e eles estão todos a passar por processos diferentes destas fases que tu falas. E tive aqui 2 atletas em específico que não passaram pela fase da negação nem da depressão. Ok. Não passaram no início. Ou seja, e eu também trouxeste o tema e agora eu também vou dizer para aqueles que nos estão a ouvir porque pode fazer sentido. E eles, os 2, parecia que tinham, e foi os 2 que se lesionaram no mesmo dia, não se conhecem, mas é interessante porque o discurso era o mesmo. A minha família está em baixo, os meus irmãos, os meus pais estão preocupados, mas eu não estou. Uma até me dizia assim, olha, eu saí de Portugal, estava tudo a chorar, e eu só dizia, não esperem que eu chore porque eu não quero chorar, eu estou bem, eu vou para ser tratada, ela não joga em Portugal, eu vou para ser tratada, portanto, eu estou super bem. E o que é que acontece? Efetivamente, nesta primeira fase, aceitaram super bem a lesão, bora lá, o que é preciso fazer? E depois, à 4ª semana, houve aqui um bocadinho de depressão, sabes? Aquele toquezinho lá em baixo. E eles nem estavam a querer aceitar. E eu expliquei que é assim, o facto de não terem passado pela depressão na fase inicial... Sim. Faz com que depois, passado 4, 5 semanas, isto possa acontecer. E é tudo normal e está tudo certo. E eu digo isto e já falei este mês também. As emoções são para ser sentidas e nós precisamos mesmo de as sentir. Temos que estar frustrados porque estamos lesionados, temos que estar chateados, tem que vir a raiva. Então vamos deixar vir. E às vezes isto acontece, sobretudo quando os atletas estão neste processo de desenvolvimento pessoal, de trabalho mental, o que lhe queiram chamar. Eu estou a trabalhar com a Filipa, eu não me posso deixar ir abaixo, porque eu estou a trabalhar com a Filipa. Podem-se deixar ir abaixo, porque faz parte, é normal. E vamos lá sentir o que é que não pode acontecer. Não vamos ficar ali na depressão 1, 2, 3, 4, 5 dias, não. Mas sentir, chorar, temos que deitar cá para fora as emoções, porque se as deitarmos cá para fora e se as aceitarmos, depois também vai ser mais fácil lidarmos com elas. Portanto, estas fases efetivamente acontecem. Estou a olhar para a câmara que é para as pessoas perceberem que é mesmo a sério. Estas fases efetivamente acontecem. Não tem que ser por esta ordem que o David explicou, mas todas fazem parte, então vamos aceitá-las. E não tem de acontecer todas. Podem não acontecer. Sim. Mas eu acho que depois é importante, muito, muito importante no trabalho que tu fazes, é ensinar os jogadores a mostrarem que fase é que estão. Olha, atenção, estás nesta fase, é normal sentires isso, está tudo bem, sente o que tiveres de sentir, demora o tempo que precisares, mas a seguir vamos começar a trabalhar e vamos começar a virar o foco. Isso é muito importante e eu procuro sempre, e quem trabalha comigo sabe, eu procuro sempre explicar. Olha, o que está a acontecer contigo é isto, porque depois também é mais fácil. Ok, identifico-me, é exatamente isto que está a acontecer, Filipa, boa. Então como é que eu saio daqui? E depois trabalhamos isso. E tu na componente física acaba por ser um bocadinho também assim, não é? É gerir um bocadinho essas expectativas. Sim, eu digo sempre, cria objetivos que sejam atingíveis e realistas sobretudo, não é? E no processo de recuperação, também acredito, e como trabalhaste na clínica, passaste também por isto, acredito que seja importante também. E eu define em conjunto com o teu fisioterapeuta, com a tua equipa de reabilitação, o que é que vais atingir a seguir, porque depois é mais fácil e cada passinho que vais dando vais ganhando motivação. Sim, e cada passinho que vai dando tem que ser celebrado. Porque eu acho que as pequenas vitórias também devem ser celebradas e durante a fase de recuperação de lesão o jogador preocupa-se em não, eu vou festejar é quando for, só fico sossegado quando tiver o primeiro jogo. Assim, não, vai celebrando as pequenas conquistas, mesmo as conquistas da vida, não tem nada a ver com futebol, mas as pequenas coisas que vais ganhando, vai celebrando, têm que ser celebradas. O que é que já dobro o joelho 90 graus, uau, vamos festejar 90 graus. Ele já nem se lembrava que nem dobrava o joelho, sabes, depois entras nessa fase que é, olha, estamos nisso, David, mas eu estou cansado. Há um mês nem sequer podias fazer isto, tipo, agora já podes. Sim, estás cansado. Pois é, já nem me lembrava. Por isso é que é importante depois também, eu gosto muito de fazer vídeos. Para verem a diferença. Para verem. David, pois, mas ainda estou fraquinho. Olha, mas este eres tu. Olha, estás a ver? Pois é, eu estava mesmo mal. Pois, já te esqueceste, não é? Ou seja, nós vamos avançando no processo e é normal mesmo, na nossa vida nós vamos esquecendo do que é que já ganhámos e o que é que já fizemos para atingir os patamares onde estamos. Sim. A minha mãe dizia-me muito quando eu era mais nova, olha para aquilo que já fizeste, porque é que estás a olhar para o que ainda falta fazer? Olha para o que... E é verdade, e eu agora utilizo muito esta expressão da minha mãe também. Mãe, vais ficar contente, não é? Utilizo esta expressão da minha mãe também com os atletas diariamente, porque acho que é fundamental. E este return to play, integro novamente a equipa, começo a treinar, como é que é? Sentes que há muita frustração?
associado ao return to play ou nem por isso? Em que fase? Na fase em que já estou a treinar com os meus colegas, mas ainda não consigo estar a jogar, mas já integrei a equipa. Como é que é este processo? O que é que tu notas? Eu acho que quando eles entram na fase de integrar a equipa, eu acho que é um boost grande para eles, porque entram dentro daquela rotina. Percebes? Apesar de existir essa rotina mesmo antes, tomar o pequeno almoço com eles, fazer... só que a seguir estás isolado a trabalhar com um fisioterapeuta ou com um preparador físico. Quando entras dentro da rotina da equipa, tu já tens mesmo a rotina toda da equipa. E equipas-te com eles, vais para o campo com eles, fazes o aquecimento com eles, mesmo que fiques de fora 1 ou 2 exercícios a seguir, reintegras. Ou seja, eu acho que essa é uma fase em que o jogador diz, uau, mas o jogador é o eterno insatisfeito, não é? Porque ele diz assim, pois está bem, mas fiquei de fora naqueles 2 exercícios. A seguir pois, mas ainda estou a joker. Pois, mas ainda estou... Ok, calma, mas o que é que já aconteceu de bom? Como é que estão os teus dados de GPS? Olha, já conseguiste fazer mais isto e mais aquilo. Olha, como é que te sentiste? Sentiste algum... Epá, por acaso hoje nem me lembrei do desconforto. Ok, portanto, vamos, estamos a conseguir. E é ir focando e mantendo-os no caminho, porque acho que é muito fácil deles desviarem e começarem com pensamentos desviantes de coisas que não são benéficas nesse tipo de pensamentos negativos. Olha... Por falar nisso, quando tu estavas lesionado e não podias treinar, tu ias assistir aos treinos? Eu não sou... Imagina, eu acho que não existe nenhum jogador que esteja lesionado que não pode treinar. Tu podes sempre fazer alguma coisa. Não, treinar com a tua equipa. Treinar com a minha equipa eu ia sempre aos treinos. Boa. Sempre. Boa. Eu estava lá, jogos fora, eu ia, mesmo que não fosse... Porque imagina, eu faço parte da equipa. É isso. E eu costumo dizer... O jogador lesionado é o jogador que mais horas treina por dia. Ele tem que ir mais cedo para fazer reforço, ele tem que ir mais cedo para fazer tratamento. Os colegas vão para o treino, ele vai fazer reforço, vai fazer o que tiver a fazer. Os colegas vêm do treino, ele faz ainda mais tratamento. Se tiver que ir à tarde, vai à tarde fazer tratamento, vai à tarde fazer treino. Portanto, ele tem que estar lá, sempre. Sim. Para mim, estar lesionado e faltar um... Não, eu nunca faltei um treino mesmo lesionado. Era isso que eu queria perceber, porque é algo que eu também incentivo, até pelo sentimento de pertença e o sentimento de grupo, não é? Se tu estás afastado muito tempo da tua equipa, depois chegas e já há desconforto, depois há aquelas piadas de balneário que tu já deixaste de entender porque não estavas lá, não é? Como é que te chamas? És novo aqui no plantel? Pois, não, é isso. Portanto, também defendes que ir aos treinos. Sempre, todos. Olha, David, epá, estás lesionado, hoje não temos cá o fisioterapeuta. Não faz mal. Casaco, é de inverno, está de chuva, casaco e estou lá. Olha, e há bocado falaste de uma coisa e eu não peguei nisso, mas vou pegar agora. Tu estavas a dizer, ok, estás lesionado de um pulso, podes treinar o resto do corpo. Eu acho que isto é muito importante, porque quando nós temos um ritmo de um atleta de alta competição, não é? Seja de futebol, seja de outra modalidade, nós treinamos muito. E o nosso corpo está constantemente em exercício, não é? E a nossa mente está habituada a isso. Já para não falar... Todas as endorfinas que nós libertamos quando praticamos exercício e depois também contribuem aqui para o nosso bem-estar. De repente estás lesionado. De repente estás parado. E, portanto, vais levar aqui uma quebra gigante no que respeita a todo o trabalho físico e a toda a dinâmica e rotina que a tua mente estava habituada. Então é fundamental realmente ires fazendo alguma coisa, aquilo que possas fazer. Seja uma bicicleta... caso a lesão seja nos membros superiores, seja a parte superior, caso a lesão seja nos membros inferiores, porque o teu corpo precisa de exercício, estás habituado a isso, sempre. E alguns atletas não têm esta noção, tu concordas com isto? Eu acho que isso é o mais importante, é manteres a rotina. Manteres a rotina e manteres o hábito. Não é por estares lesionado que podes acordar mais tarde. Uhum. Não, é para acordar à mesma hora, é para tomar o pequeno almoço à mesma hora, é para ir para o treino à mesma hora. Não é porque te lesionaste que vais mudar os teus hábitos. Sim. E vou aqui vou acrescentar a alimentação, ainda mais cuidado na alimentação. Sim. Quando estás lesionado, a hidratação, não é? No outro dia, uma destas atletas que eu já falei dizia-me assim, marquei a fisioterapia toda para de manhã, porque assim asseguro-me que levanto sempre cedo. Sim. E que mantenho as minhas rotinas. Por isso é que é importante, nós somos todos parte de um puzzle, por exemplo. Aí depois o nutricionista tem um papel também fundamental em ajustar a alimentação desse atleta, porque sabe que o gasto calórico que esse atleta vai ter durante um período longo de tempo, ou curto de tempo, vai ser diferente. Completamente diferente, sim, está tudo interligado. Sim. Incentivas, agora que falaste nisso, também tens por hábito incentivar os teus atletas, olha, procura outros profissionais de outras áreas que te podem ajudar a ser melhor. Sim,
E mostro que, portanto, tu tens que ter um acompanhamento e que são várias as áreas que influenciam a tua performance e tu tens que procurar um acompanhamento especializado em cada uma dessas áreas. Se tu quiseres atingir o teu máximo potencial. Se não, está tudo bem. Não sei porque é que me lembrei disto agora, mas acho que pode ser interessante também falarmos aqui. Alguma vez tiveste aqueles amigos que te puxavam para trás? Do género, ei, não vais treinar? Anda, mas é beber um copo, bora sair. Faculdade. Ah, Faculdade. Eu fui, portanto, durante o período todo que tive na faculdade, eu fui a uma ou duas festas da faculdade. Eu não fui a viagem de finalistas. como é que te sentias? Bem, eu jogava futebol. Eu sabia que era aquilo que queria. Imagina, David, olha, vamos sair à noite. Não posso, tipo, amanhã tenho treino. Se é aquilo que eu quero, e eu sei que um jogador muitas vezes se priva de muitas coisas, mas é em prol daquilo que nós queremos para o nosso futuro. Imagina, eu agora podia chegar aqui e dizer assim, nunca fui jogador de Primeira Liga, se soubesse o que sei hoje, tinha ido às festas, tinha feito exatamente a mesma coisa, porque eu acho que não é uma questão se atingir ou não, é uma questão de teres uma mentalidade de um jogador profissional, e eu sempre tive, sendo profissional ou amador. E foram essas pequenas coisas que fizeram a diferença, certo? Acredito que sim. Acredito muito que sim. Sim, eu digo muitas vezes, tens um objetivo, sabes exatamente onde é que queres chegar, então faz tudo para chegares lá. Sim. E no que depender de ti, vamos à conversa do início, não é? No que depender de ti, faz acontecer. Deita-te de consciência tranquila. Vou pegar nessa, vou levar essa comigo, deita-te de consciência tranquila. Fizeste tudo? Então estás tranquilo. Acho que é um bom mote para a nossa conversa, deita-te de consciência tranquila. Mas não joguei, não fui convocado. Fizeste tudo? Então dorme bem, amanhã há treino. Que bom, que bom. Olha, se tu pudesses dar assim um conselho a todos os que nos estão a ouvir, o que é que dirias a um atleta que nos está a ouvir hoje? Olha, e pegando aqui também no tema deste podcast, treina a tua mente exatamente da mesma forma que treinas o teu corpo. Porque eu acho que os jogadores treinam muito o corpo e treinam pouco a mente. As pessoas vão pensar que eu lhe paguei para ele dizer isto. Não pagaste. David, eu acho que é mesmo isso e acho que estamos de acordo. Eu acho que as pessoas desvalorizam muito esse tipo de trabalho, percebes? Preocupam-se só com o físico, mas se a tua mente não estiver bem, tu não consegues meter em prática aquilo que treinas. Faz tanto sentido. Olha, eu não sabia, eu vim para aqui a pensar assim, que cor é que eu vou dar ao David? David, eu vou-te dar uma fitinha verde, um elástico verde. Ok, sabes obrigado. Porquê? Porque a nossa conversa eu acho que traz esperança para toda a gente e verde é a cor da esperança. Muito obrigado. Portanto, esta é a cor que eu te entrego. Acho que é mais que merecida. David, obrigada. Que conversa boa. O que é que fica daqui? Além do treinem a mente da mesma forma que treinam o corpo, rotinas, hábitos, se resulta, mantém, se não resulta, faz diferente até que encontres aquilo que resulta para ti. Acho que foi esta a mensagem que ficou aqui do David. Investe tempo na tua disciplina, consistência, foco, determinação e acredita que quando chegas ao topo, o mais importante é continuares a trabalhar e continuares a treinar para te manteres lá. David, foi um gosto. Obrigada. Filipe. Parecia mesmo que tínhamos combinado esta conversa. Obrigado. Obrigada por teres vindo, obrigada por estares aí. E a vocês, obrigada por terem assistido a mais um episódio. Fiquem atentos porque este mês vamos ter ainda mais convidados. Subscreve o canal, ativa as notificações para teres a certeza que assistes em primeira mão aos próximos episódios. Deixa também nos comentários qual é que foi a tua opinião e se tiveres dúvidas já sabes, coloca tudo o que eu vou responder no último episódio deste mês. Obrigada e até para a semana.